Fala pessoas, tudo bem com vocês? Bom, mesmo esquema dos últimos dias, então vídeo sem edição, sem firula, sem nada, você já sabe o esquema, janela aberta, som, blá 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 blá. Então já sabe do funcionamento normal aqui, como estão as coisas esses dias. Então eu queria falar com vocês de um assunto que tem surgido bastante nos comentários de tecnologia, empreendedorismo, negócios lá nos Estados Unidos, mas eu não vi muita gente comentando nos canais brasileiros ainda, e eu queria aproveitar para falar disso então com vocês. Eu terminei de ler o livro Bad Blood, do John Carreyrou. Ele é um jornalista do Wall Street Journal, que ele ganhou já dois prêmios Pulitzer, e ele fez toda a investigação sobre o caso da Theranos e da Elizabeth Holmes. Então ele fez toda a análise sobre esse caso tal, e agora ele escreveu um livro e acabou de ser lançado, faz uma semana que saiu o livro. E eu queria comentar com vocês, porque é um caso que eu vim acompanhando já desde que começou, antes, na verdade, de saírem os primeiros anúncios formais, os problemas que ela estava tendo, eu já vinha acompanhando, e nos 3 anos aí que eu vim acompanhando, agora então que teve esse livro, eu queria comentar algumas coisas. Eu acho que tem 2 assuntos que eu queria comentar com vocês aqui rapidinho. Cada um desses pode se tornar um vídeo muito completo, mas só para poder falar sobre 2 coisas que eu achei bem interessantes em estudo. Uma delas é realmente sobre esse papel do fundador, essa história do fundador infalível nas empresas de tecnologia, o mito do caras como Steve Jobs, Elon Musk, o Page, todos esses caras, o mito do criador infalível que faz qualquer coisa pela empresa. E a segunda coisa é um pouco de como esse caso mostra que muitas questões não são fáceis de se discutir. Isso mostra como o papel do governo foi essencial nesse caso e como isso poderia ter sido um risco grande se eles não estivessem ali. Isso são então 2 assuntos para poder falar. Então, para quem não sabe, então a Theranos, ela é uma startup que ela se focou em desenvolver um módulo de análise de sangue com uma gota de sangue. Então a ideia que eles tinham, foco no quotes, era que eles iam com uma gota de sangue que você ia tirar, como aqueles exames que você faz da diabetes, eles iam conseguir fazer até 240 exames, tipos diferentes de análises sanguíneas, e 70 simultaneamente com essa uma gota que eles iam tirar ali na hora. E eles iam conseguir dar aquele resultado em alguns minutos. A ideia, se isso fosse possível, era que pessoas que estão passando por tratamentos complexos, ou qualquer pessoa poderia fazer um exame em casa, que é uma gota de sangue, então você poderia até fazer todos os dias, se você quisesse, e isso ia poder te permitir analisar continuamente a evolução do tratamento que estava tendo, nível de remédio no sangue, nível de patógenos, até variações diferentes do nível de qualquer sinal que você tivesse. A ideia, ela é forte se você for pensar sobre isso, porque enquanto um exame normal de sangue você tem que tirar lá uma ampola de sangue e tal, você precisa ser feito por algum profissional que vai enfiar para poder pegar qual que é a veia certa tal. Não é uma coisa simples de se fazer. A ideia é que você pudesse fazer com uma gota de sangue isso aí seria genial. Então a empresa foi criada por essa menina, Elizabeth Holmes. Ela saiu de Stanford no 2º ano para poder criar a empresa, ela tinha 19 anos, e criou essa empresa para poder fazer esse tipo de análise. A história é bastante longa e o livro ele é bastante interessante em poder mostrar todos os fatos que vinham vindo. Mas resumindo muito a história, eles fecharam acordos com a Walgreens, que é uma rede de farmácia, uma das maiores redes de farmácias americanas, para poder botar esses laboratórios dentro, as pessoas poderem testar, e com isso eles iam poder fazer exames lá, saía do médico, já testava de maneira rápida. Eles fecharam acordos, tentaram fechar acordos com o exército e tal,
fizeram uma captação de recursos gigante, chegando a captar 900 milhões de dólares em recursos, chegando a valer 5 bilhões de dólares. Então ela tem 34 anos hoje em dia, então faz alguns anos, ela chegou com 28, 29 anos, ela falava que ela era uma pessoa que a fortuna dela era avaliada em 5 bilhões de dólares, tudo, e tudo isso variado nessa ideia desse exame, que ia ser uma ideia revolucionária. Mas o que esse cara descobriu, esse jornalista do Wall Street Journal, foi que, na verdade, tudo não passou de uma grande mentira. Então, quer dizer, a máquina, eles nunca conseguiram criar essa máquina que fazia o exame com uma gota de sangue. Os acordos que eles fecharam com as outras empresas, as empresas não sabiam que essa máquina não existia, então eles falavam que tinha uma máquina. Na verdade, eles tinham uma máquina, mas essa máquina não dava resultados certos, ela falava o tempo todo. Só que eles não falavam isso para as pessoas, então eles continuavam entregando os resultados. Daí, quando os exames que a máquina não fazia, que elas não conseguiam fazer todos os exames que eles prometeram, eles usavam máquinas tradicionais. Só que a máquina tradicional precisa de muito sangue, então eles alteraram as máquinas tradicionais para poder funcionar como gota de sangue, o que fazia com que elas funcionassem com níveis, fora os níveis de confiabilidade. Então, com isso, eles fizeram mais de 1 milhão de exames que ou davam resultados errados, falsos positivos. Então, eles falavam que a pessoa tinha uma doença que ela não tinha, ou eles davam falsos negativos. Eles falavam que a pessoa não tinha uma doença quando ela na verdade tinha. O que é muito pior, porque se você falar que uma pessoa tem uma doença que ela não tem, ela vai fazer mais exames, é uma complicação, mas você consegue detectar mais pra frente possivelmente esse erro. Mas você falar que uma pessoa não tem uma doença que ela tem, significa que potencialmente essa pessoa não vai procurar tratamento. Você pode ter matado uma pessoa de câncer, uma pessoa de HIV, qualquer coisa assim. Então, com todos os settlements que eles estão fazendo agora, então a empresa vai ter que pagar aí 700... ela não pode lucrar com a empresa até complementar em qualquer venda ou qualquer coisa, até 750 milhões de dólares para repagar os investidores, porque basicamente ela mentiu sobre a tecnologia, mentiu sobre os possíveis lucros, ela mentiu sobre quanto a empresa estava fazendo de lucro, ela falou que eles estavam fazendo até 10 milhões por ano, então não faziam nem 100 mil de dólares de lucro anual, ela mentiu sobre os contratos, ela mentiu sobre então Walgreens, sobre todas as suas empresas, então é um grande escândalo que existiu aí e basicamente mostrou como as coisas na tecnologia não são tão simples ali, porque basicamente ela conseguiu enganar todo mundo. Eu não estou falando de pessoas pequenas, ela enganou caras como Murdoch, lá da Fox, enganou com caras como a família dona do Walmart. O Murdoch colocou 140 milhões de dólares na empresa dela, a família do Walmart colocou 100 milhões de dólares. A empresa da Beth Device, que é a atual secretária de Educação, colocou aí 100 milhões de dólares na empresa dela. Então, ela tinha ex-secretários de Estado como conselheiros, e todos esses caras foram basicamente enganados ou quiseram acreditar na história dela. Então, muita gente perdeu muito dinheiro com isso tudo. Então, essa é o resumão da história que tinha aí. Mas daí, nisso tudo que eu terminei de ler o livro, eu fiquei pensando bastante sobre essa questão de tudo que aconteceu e como isso é relacionado com o papel do governo nessa história toda. Porque no fundo, se você for analisar, se descobriram que aquilo era uma farsa, claro, pela investigação do jornalista do Wall Street Journal. Ele foi lá e fez a investigação e conseguiu descobrir, por documentos vazados por outras pessoas, que ela estava basicamente enganando muita gente. Mas o fato interessante é que todas essas pessoas que conseguiram relatar que ela estava fazendo coisas erradas, o fizeram porque eles tinham procedimentos governamentais que garantiam qual que era a estrutura certa que eles deveriam seguir para fazer uma análise. Então eles tinham que, então uma máquina tem que funcionar de tal maneira, uma máquina tem que dar resultados certos dessa maneira, o tempo de análise deve ser tal. Então eles tinham diversos procedimentos que eles tinham que seguir e eles percebiam que a empresa não seguiam esses procedimentos metodológicos que o governo tinha determinado. E exatamente por causa disso que eles começaram a falar, alguma coisa está errada, porque eles se recusam a
a, por exemplo, mostrar uma parte do laboratório quando os caras do governo vêm visitar para poder fazer a vistoria. Porque eles não mostram as máquinas que eles desenvolveram e só mostram as máquinas convencionais. Então isso começou com que várias pessoas começaram e é público não, mas a achar estranho, e chegou ao ponto que algumas pessoas mandaram documentos para esse jornalista que começou a fazer a análise. Quem me segue lá no Twitter, no Instagram ou aqui mesmo no canal já me viu falando algumas vezes que eu pessoalmente acredito na ideia de a gente ter um estado mais enxuto, um estado menor. Mas esse é um exemplo que mostra como as coisas não são simples de serem feitas. A área médica normalmente é um exemplo onde a ideia de você ter uma sociedade sem um estado se torna complicada. É onde mostra que as coisas não são tão simples. Você fala, só tem isso ou só tem aquilo. Nenhuma solução é simples, né? Mas isso porque o fato que eles não puderam comercializar a máquina, né, a Edison ou Minilab, de maneira para todo mundo, de maneira aberta, já começar a vender, foi porque existiam regulações da FDA que impediam eles que fizessem o mesmo. Isso foi que impediu que eles começassem a vender isso de maneira aberta. E mesmo assim, empresas grandes como Walmart começaram a negociar com eles. Então, o fato de você ter uma regulação impediu que isso fosse colocado para todo mundo. E o ponto complicado se essa máquina fosse colocada disponível para todo mundo, ela poderia ser colocada disponível em mercados, eu falei Walmart há pouco, Walgreens, desculpa, mas colocado em mercados, colocado em farmácias, o preço dela teoricamente era muito mais barato. Se eles tivessem colocado a máquina falha lá, a ideia do livre mercado é que depois que eles descobrissem que eles estavam mentindo, as pessoas não utilizariam o serviço deles novamente. Mas a questão que mesmo com todas essas condições, eles conseguiram atingir 1 milhão de pessoas fazendo os exames. Se eles tivessem feito o plano original de colocar em todos os lugares facilmente, porque era muito mais barato de fazer, imagina a quantidade de pessoas que teriam sido atingidas por isso. Imagina a quantidade de pessoas que poderiam ter feito o exame que estaria errado, e com isso poderiam não ter feito um tratamento, ou poderiam ter feito um tratamento errado, baseado num exame feito de maneira irregular. E a coisa complica ainda mais, como eu falei, que no fato de, sem você ter um órgão centralizador que defina quais são as melhores práticas, não existiam as melhores práticas para serem determinadas e saber se o que eles estavam fazendo era certo ou não. Então esse é um exemplo clássico que mostra como você deixar as coisas, a autorregulação do mercado, muitas vezes ele pode regular, mas para algo que não é ótimo para a sociedade como um todo. Isso volta um pouco à questão que eu falei nos vídeos atrás, sobre externalidades e tudo isso. Então, quer dizer, existem questões que vão muito maior, que elas são conhecidas até na economia como falhas de mercado. Isso eu posso até falar um dia sobre isso. Isso é um tema bem conhecido na economia, chamado das falhas de mercado, que existem, então, maneiras de se corrigir isso. Normalmente são um órgão centralizador que vai corrigir essas questões. É a maneira tradicional que se corrige isso em econometria, em microeconomia e tal. Então, isso eu acho que é um exemplo bastante claro. Existem outros exemplos, até na verdade, quando você observa os estudos científicos feitos em medicina, eles existem uma melhora muito grande feita a partir do ano 2000. A partir do ano 2000 você vê que os exames melhoraram muito, porque mundialmente se adotou determinadas regulamentações, mundialmente se for, mas os entes são muito fortes em relação a isso, de como os trials deveriam ser feitos, e isso fez com que os cientistas e as empresas médicas começassem a adotar estudos melhores que fizeram com que os resultados ficassem muito melhores também. Então, quer dizer, antes que não era regulamentado, a maneira de se fazer foi de uma maneira muito porca, que a gente sabe que cientificamente é porca, e isso depois do ano 2000 que se adotaram novas práticas,
pré-registração e outras coisas assim, se melhorou muito a qualidade da pesquisa feita ali. Isso, obviamente, por causa que um órgão centralizador fez isso. Esse é um vídeo que eu quero fazer, falando sobre isso, pré-registração, a questão dos PVELs, até porque eu publiquei um paper sobre isso no ano passado, mas eu quero falar mais sobre isso depois. Mas esse, de novo, aí é um exemplo, eu acho que é um exemplo bem claro para poder mostrar que as coisas são bem mais complexas. E a falácia ou a ideia simples de que você pode tomar uma decisão simples e isso vai se resolver tudo, então tipo, corta o governo agora, isso já evoluiria para uma situação melhor ou o mercado altamente se corrigiria. Esse é um caso claro que mostra que as coisas não são tão simples. Então, é um tema interessante para se pensar. Acho que isso vale outras discussões aqui que eu vou ter, um assunto que como eu falei, me interessa bastante, porque ele mistura bastante a área de tecnologia, a área até de modelagem, tudo isso, mas me fez bastante pensar sobre isso. Esse livro vai virar um filme baseado na história tal da Elizabeth Holmes e da Theranos, e eles estão produzindo esse filme agora. Ele vai sair, acho que ano que vem e tal. Mas é uma história bem interessante. É horrível, né? Então, na verdade, eles botaram pessoas em risco. Tem toda a história de como ela e o CEO dela, o chefe de operações, basicamente mentiram para todo mundo. E eles basicamente sabiam o que eles estavam fazendo, então eles utilizavam o poder de advogados, utilizavam o poder financeiro para impedir que qualquer coisa surgisse e qualquer pessoa fosse contra eles. E na verdade tudo isso só se resolveu porque existiu uma pressão externa da FDA e desse jornalista tal, que foi lá e fizeram toda a investigação. É um caso bastante complexo. Eu acho que vale como bastante exemplo para qualquer pessoa que trabalha com tecnologia tal, para poder entender que quando você está trabalhando, muitas vezes o que você está trabalhando, o sistema que você está construindo não é uma coisa que vive só ali na entidade dele. Existem as pessoas, os consumidores atrás, e eles vão ser afetados pelo que você está fazendo, coisa que eles completamente ignoraram e simplesmente pelo desejo de fazer aquilo, aí dane-se, e eles potencialmente mataram muitas pessoas. E 1 milhão de pessoas com exames potencialmente errados, é realmente possível que alguma pessoa tenha morrido por causa disso. Só falar sobre isso, como eu falei, eu não vi ninguém falando sobre esse livro, eu achei bem interessante. Eu acho que vale a leitura. O nome dele é Bad Blood, tá na Amazon. Vou colocar o link aqui, vou colocar o link aqui embaixo para quem quiser ver, quem quiser comprar tal, clica aqui nos comentários que você vai ver o link lá para poder ver o livro. E é isso aí. Então, ficamos aí. Se surgir mais um assunto interessante aqui, eu faço mais um vídeo VaptVult aqui com vocês pra gente poder falar. Beleza? Falou!